Antes de mergulharmos em todos os detalhes dessa história incrível, nos conte de onde você está nos acompanhando e que horas são aí. Inscreva-se no canal para não perder nada. Agora, vamos embarcar juntos nessa jornada. Algumas pessoas nascem para serem notadas, outras aprendem a desaparecer. Amara Dixon ajeitou seu blazer preto pela terceira vez em 5 minutos, parada do lado de fora da sala de conferências de vidro, no 32º andar da torre corporativa da Doltec, no centro de São Francisco. Através das paredes transparentes, ela podia observar o ritual de segunda-feira pela manhã. 20 executivos internos caros gesticulando diante de hologramas, suas vozes abafadas, mas a energia deles impossível de ignorar. Ela apertou o tablet contra o peito e conferiu as horas. 8h47. Faltavam 3 minutos para a reunião trimestral que definiria os próximos 6 meses de sua vida meticulosamente planejada. Aos 26 anos, Amara havia dominado a arte da invisibilidade profissional. O cabelo preso em um coque baixo perfeito, sem um fio fora do lugar. O terno azul marinho impecável, mas discreto. A maquiagem sutil, projetada para realçar, sem chamar atenção, anos de experiência na América corporativa, como uma jovem negra, a ensinaram que competência fala mais alto quando não precisa competir com suposições sobre sua aparência. A porta da sala deslizou com um suave chiado pneumático e Damon Royce saiu. Mesmo a 3 metros de distância, sua presença dominava o corredor. Com 1,88 m, ombros largos que o terno Tom Ford sob medida não escondia, e um passo confiante que sugeria que ele não possuía apenas o prédio, mas provavelmente todo o quarteirão. O cabelo escuro impecavelmente penteado, o queixo limpo e olhos cinzentos que carregavam a frieza calculista de alguém que nunca ouviu a palavra não, e se ouviu, não ligou. Senhorita Dixon. A voz dele era firme, profissional, com um toque de calor californiano que impedia que soasse completamente mecânica. As projeções da Petersonen já foram carregadas no drive central, Sr. Royce, codificadas por prioridade e com notas sobre anomalias nos dados do terceiro trimestre. A voz de Amara permaneceu estável, medida. Ela havia ensaiado aquele tom diante do espelho do banheiro até que se tornasse natural. Os olhos de Damen percorreram-na rapidamente, um exame que durou talvez 2 segundos antes de voltar para o celular. E o arquivo Henderson reorganizado conforme suas especificações. Os estudos de impacto ambiental agora estão cruzados com os relatórios de análise de custos. Bom, ele já estava se afastando, absorvido pela crise que surgia na tela do celular. Amara observou enquanto ele desaparecia na sala de conferências, imediatamente cercado por um grupo de vice-presidentes e chefes de departamento. Através do vidro, ela podia vê-los rindo de algo que ele dizia, os rostos animados com o tipo de entusiasmo reservado a quem assina o próprio cheque. Ela pressionou os lábios e caminhou até sua mesa, uma estação de trabalho organizada estrategicamente fora do escritório de canto de Damen, perto o suficiente para ser chamada a qualquer instante, longe o suficiente para permanecer em segundo plano na vida diária dele. Amanhã seguiu seu ritmo habitual. Chamadas telefônicas roteadas e filtradas. E-mails organizados e priorizados. Reuniões agendadas e reagendadas com a precisão de um controle de tráfego aéreo. Amara avançava em suas tarefas com eficiência mecânica, a mente concentrada no fluxo interminável de detalhes que mantinham o mundo de Damien funcionando sem falhas. Às 11h30, seu celular vibrou com uma mensagem de sua melhor amiga, Kesha. Café? Preciso ouvir sobre o desastre do encontro de sábado. Amara sorriu apesar de si mesma e digitou de volta. Não dá, grande reunião às 14 horas. Vamos remarcar. Você trabalha demais, garota. Aquele homem nem lembra seu nome a maior parte do tempo. A mensagem doeu porque era verdade. Por 18 meses, Amara fora a assistente executiva de Damien, cuidando de tudo,
das viagens aos serviços de lavanderia. Ela sabia que ele tomava café preto com um cubo de açúcar, nunca em sachê. Sabia que ele era alérgico a frutos do mar, mas sempre esquecia de mencionar nos jantares de negócios. Sabia que ele ligava para a mãe todo domingo, exatamente às 15 horas, horário do Pacífico. Mas para ele, ela era apenas um móvel. Funcional, confiável, esquecível. A sala de conferências começou a esvaziar por volta de 13 horas e 45 minutos. Executivos saíam com aquela expressão satisfeita de quem acabara de aprovar milhões em gastos trimestrais. Amara levantou-se automaticamente, ajeitou a saia e se preparou para o resumo pós-reunião que sempre seguia. Damian saiu por último, acompanhado de Harrison Webb, chefe de marketing, e mais 2 diretores cujos nomes Amara guardava sem esforço, discutiam a aquisição da Peterson quando Harrison a notou se aproximando. Ah, a adorável senhorita Dixon! Como consegue manter nosso líder destemido organizado? Mal consigo controlar minha própria agenda. A resposta de Damian foi tão baixa que Amara quase não ouviu. Quase. Ajuda quando você não precisa se preocupar com distrações. As palavras atingiram-na como água gelada, não altas o suficiente para os outros ouvirem, mas claras o suficiente para não deixar dúvidas sobre seu significado. Harrison e os outros continuaram a conversa, alheios, mas Amara sentiu algo frio e afiado se instalar em seu peito. Ela manteve o sorriso profissional, acenou educadamente e os viu se afastarem. Mas quando Damian desapareceu pela esquina, rindo de algo que Harrison dissera, Amara Dixon fez uma promessa a si mesma. Nunca mais permitiria que ele a fizesse se sentir invisível. Você já foi tratado como invisível por alguém que deveria valorizar você acima de tudo? O que faria se seu chefe te fizesse sentir inútil com apenas um comentário cruel? Você reagiria ou desapareceria para sempre? As piores feridas são aquelas que ninguém pode ver. Amara encarou seu reflexo no espelho do banheiro, segurando a bancada de mármore até os nós dos dedos ficarem brancos. As luzes fluorescentes lançavam sombras duras sob os olhos, fazendo-a parecer mais velha, mais cansada do que seus 26 anos permitiriam. Ajuda quando você não precisa se preocupar com distrações. As palavras ecoaram em sua mente como um disco arranhado. Ela reproduziu o momento uma dúzia de vezes, analisando o tom de Damian, a crueldade casual na voz, o jeito como ele nem se deu ao trabalho de abaixar o tom para poupar seus sentimentos. Ela endireitou os ombros e alisou o blazer. A armadura profissional, como sua avó costumava dizer. Vista sua armadura, menina, e deixe o mundo ver sua força, não suas cicatrizes. A porta do banheiro se abriu atrás dela e Vivian Chang, do RH, entrou, os saltos de grife clicando no chão polido. Amara, que bom te encontrar. Estava justamente indo atrás de você. O sorriso de Vivian era brilhante, genuíno. Ao contrário da maioria dos executivos, ela realmente parecia enxergar Amara como pessoa, e não como equipamento de escritório. O Comitê de Diversidade e Inclusão se reunirá na próxima semana. Adoraríamos contar com sua opinião sobre o novo programa de mentoria. Claro, a voz de Amara permaneceu firme, profissional. Me envie os detalhes e eu revisarei antes da reunião. Sabe, você deveria considerar se candidatar à vaga de coordenadora de comunicação que está abrindo. Suas habilidades organizacionais são incríveis e, sinceramente, você está subaproveitada como assistente. Por um instante, algo passou pelo rosto de Amara. Talvez esperança, talvez determinação. Vou pensar a respeito. Quando Vivian saiu, Amara se olhou mais uma vez no espelho. Talvez fosse hora de parar de pensar e começar a agir. A tarde passou diferente do habitual. Amara ainda atendia cada ligação, organizava cada reunião, antecipava as necessidades de Damian antes que ele as expressasse, mas algo havia mudado na atmosfera ao redor de sua mesa. Ela não se levantava mais automaticamente quando ele passava.
Não oferecia os pequenos sorrisos educados que se tornaram automáticos ao longo de 18 meses. Suas respostas eram mais curtas, mais clínicas, ainda profissionais, ainda impecáveis, mas desprovidas da cordialidade que antes suavizava sua eficiência. Às 16h15, Damien saiu de seu escritório com uma pilha de contratos. Senhora Dixon, preciso que estes sejam revisados e entregues já. Amara não levantou os olhos da tela do computador. Antecipei que precisaria deles para a reunião com o cliente amanhã. Estão na sua mesa, com as revisões recomendadas destacadas em azul. Damien pausou, aparentemente surpreso com a interrupção. A apresentação da conta Morrison foi carregada no portal do cliente há 1 hora. O assistente do Sr. Morrison confirmou o recebimento e agendou a ligação de acompanhamento para quinta-feira, às 10 horas. Os relatórios orçamentários trimestrais estão compilados e aguardam sua aprovação. Os documentos de conformidade ambiental do projeto Henderson estão arquivados e cruzados. Sua reserva para o jantar de hoje foi transferida para as 20 horas, em vez das 19h30, devido ao trânsito na ponte por causa da obra, pela primeira vez em 18 meses. Damien realmente parou e olhou para ela. Realmente olhou. Os dedos de Amara nunca pararam de digitar. Sua postura permaneceu perfeitamente ereta. Mas havia algo diferente em sua energia, uma distância que antes não existia. Está tudo bem, senhorita Dixon? A pergunta os surpreendeu. As mãos de Amara pararam por apenas um instante antes de retomar o ritmo. Tudo bem, Sr. Royce. Havia mais alguma coisa que o senhor precisasse? O tom era educado, correto e completamente impessoal. Era a voz que ela usava com clientes difíceis e fornecedores insistentes demais. Damien nunca a ouvira usar assim com ele. Não, é só isso. Ele se virou para voltar ao escritório, então parou. Na verdade, há uma coisa Harrison mencionou, que você está aqui há mais tempo do que qualquer outra assistente que já tive. 18 meses é impressionante. Amara finalmente ergueu os olhos, os escuros encontrando os cinzentos de Damien pela primeira vez naquele dia. Isso é uma pergunta, Sr. Royce? É uma observação, vejo. Ela voltou à tela do computador. Bem, consistência faz parte da descrição do meu trabalho. Damien permaneceu ali por mais um instante, sentindo-se estranhamente desequilibrado. Algo estava errado naquela conversa, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Amara fazia tudo perfeitamente, dizia as coisas certas, mantinha o profissionalismo completo. Mas era como falar com um robô bonito e eficiente. Certo. Bom trabalho. Enquanto caminhava de volta ao escritório, Damien se pegou olhando por cima do ombro. Amara já estava de volta ao trabalho, foco absoluto, expressão neutra. Mas, por algum motivo, aquela visão o incomodava mais do que ele queria admitir. Naquela noite, Amara estava em seu pequeno apartamento em Oakland, uma xícara de chá esfriando nas mãos, enquanto contemplava as luzes da Bay Bridge. O laptop estava aberto na mesa de centro, a descrição do cargo de coordenadora de comunicação brilhando na tela. Seu celular vibrou com uma mensagem de Kesha. Como foi o dia infernal? Amara digitou de volta, diferente. Acho que terminei de ser invisível. Finalmente, o que mudou? Amara encarou a tela por um longo instante antes de digitar. Lembrei quem eu sou quando ninguém está olhando. Ela fechou o laptop, pegou o celular e começou a escrever um e-mail para Vivian Cheng sobre a vaga de comunicação. Pela primeira vez em meses, Amara Dixon sorriu. Mas não era o sorriso educado e profissional que usava no escritório. Era o sorriso de uma mulher que acabara de se lembrar de seu próprio poder. Às vezes, o momento mais perigoso é quando você percebe o que vinha tomando como certo. Damien Royce sempre se orgulhara de saber ler as pessoas, uma habilidade que lhe servira bem em Harvard, em 3 aquisições bem-sucedidas e em inúmeras negociações em salas de diretoria.
Mas enquanto observava a neblina matinal se espalhar pela Baía de São Francisco, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo crucial. 3 dias haviam se passado desde a conversa com Amara, e cada dia era diferente. Não errado. Exatamente. O trabalho dela continuava impecável. Sua agenda ainda era gerida com precisão militar. O café ainda aparecia em sua mesa às 8h30, preto, com um cubo de açúcar. Mas a mulher que o entregava parecia uma estranha. Sr. Royce. A voz de Amara veio por trás, profissional e distante. Sua reunião das 9 horas chegou. A senhora Hartwell, do escritório de Seattle. Damien se virou e novamente sentiu aquela estranha sensação de deslocamento. Amara estava na porta, tablet na mão, postura perfeita, mas havia algo em sua expressão, ou talvez na ausência de algo, que o fez pausar. Obrigado. E Sr. Dixon? Ela esperou, os olhos escuros encontrando os dele sem a mínima diferença a que ele estava acostumado. Os relatórios ambientais do Henderson. Notei algumas discrepâncias nas projeções do 3º trimestre. Percebi ontem. As versões corrigidas já estão em sua caixa de entrada. Cruzadas com os padrões de conformidade da EPA, a Sra. Hartwell está esperando. O tom dela era firme, definitivo, encerrando a conversa em vez de abrir espaço para mais debate. Damien se pegou assentindo, depois caminhando além dela em direção à sala de conferências, captando o leve perfume dela, sutil e caro, que jamais havia notado antes. A reunião com Lindsay Hartwell se arrastou mais do que o esperado. Enquanto a diretora regional de Seattle falava sem parar sobre estratégias de penetração de mercado, a atenção de Damien constantemente se voltava para a parede de vidro que separava a sala do piso principal. Ele podia ver Amara em sua mesa, atendendo ligações com a mesma eficiência impecável de sempre. Mas, ao observá-la agora, ele notou detalhes que, de alguma forma, havia deixado passar antes. A forma como ela inclinava levemente a cabeça ao ouvir pedidos complicados, o movimento gracioso das mãos enquanto tomava notas, o pequeno sorriso que surgia quando ajudava alguém a resolver um problema. Quando ela havia se tornado tão composta, tão autossuficiente? Damien, a voz de Lindsay cortou sua distração. As projeções do 4º trimestre? Certo. Sim. Ele se forçou a focar, mas os olhos continuavam a se voltar para a parede de vidro. Depois que Lindsay saiu, Damien voltou para seu escritório e encontrou sua agenda da tarde reorganizada com a típica precisão. Mas, em vez das anotações manuscritas que Amara normalmente deixava explicando as mudanças, havia apenas um resumo impresso de e-mail, eficiente, mas impessoal. Ele apertou o botão do interfone. Senhorita Dixon, poderia entrar por um momento? Claro. Ela surgiu na porta em 30 segundos, tablet em mãos, expressão neutra. Armadura profissional. Pensou ele, sem saber exatamente de onde havia tirado a frase. A apresentação da Morrison correu bem, disse ele, acomodando-se atrás da mesa. Sua preparação fez a diferença. Fico feliz em ouvir isso. A resposta estava correta, apropriada, mas carecia da pequena faísca de orgulho que ele estava acostumado a ver quando elogiava seu trabalho. Em vez disso, ela simplesmente esperava, como se o elogio fosse apenas mais um item a ser notado e arquivado. Sente-se, disse ele, apontando para uma das cadeiras de couro em frente à mesa. Isso se refere a algum projeto específico, Sr. Roy? Tenho os relatórios trimestrais para finalizar antes. Sente-se, Amara. O primeiro nome dela soou estranho em sua boca. Em 18 meses, ele sempre usara o título dela, mantendo a distância profissional que mantinha a relação de trabalho limpa e descomplicada. Mas algo naquele momento pedia uma abordagem diferente. Amara hesitou por uma fração de segundo antes de se sentar, cruzar as pernas e apoiar as mãos no colo com graça ensaiada. Estive pensando sobre o que Harrison disse outro dia, sobre o tempo que você está aqui, Damien. Recostou-se na cadeira, estudando seu rosto. 18 meses é incomum.
A maioria das assistentes usa essa posição como degrau para outras oportunidades. Isso é um problema? De forma alguma. Estou curioso sobre seus objetivos a longo prazo, suas aspirações de carreira. Pela primeira vez em dias, algo passou pela expressão de Amara surpresa, talvez, ou suspeita. Agradeço seu interesse, Sr. Royce, mas estou bastante satisfeita no meu papel atual. E o senhor? A pergunta pairou entre eles, mais pesada do que deveria. Os dedos de Amara apertaram o tablet quase imperceptivelmente, mas a voz permaneceu firme. Sim, estou, porque se estiver interessado em expandir suas responsabilidades, assumir trabalhos mais estratégicos. Ele pausou, sem saber exatamente por que estava tendo aquela conversa. Podem surgir oportunidades, como a posição de coordenadora de comunicação. Vivian mencionou que você seria uma forte candidata. A expressão de Amara não mudou, mas algo se alterou em sua postura. Um endireitar dos ombros, como se estivesse se preparando para a batalha. Eu não sabia que você discutia sua equipe com o RH. Normalmente não discuto, mas seu nome surgiu no contexto da iniciativa de diversidade, e ele parou, percebendo que estava se explicando para sua assistente. Quando isso começou a acontecer? Entendo. Amara levantou-se, alisando a saia. Há mais alguma coisa que o senhor precise, Sr. Royce? Os relatórios trimestrais não vão se terminar sozinhos. Damian observou-a caminhar em direção à porta, frustrado com o fim abrupto da conversa e com sua própria incapacidade de articular o que realmente tentava dizer. Amara parou, virou-se e olhou para ele. Sim, nada. Isso é tudo. Depois que ela saiu, Damian permaneceu sozinho em seu escritório, olhando para a porta que ela havia fechado atrás de si. Pela primeira vez em sua vida profissional, sentiu que havia perdido o controle de uma conversa com uma subordinada, e por razões que não conseguia nomear, isso o incomodou mais do que qualquer negociação fracassada ou prazo perdido jamais o fizera sentir. Naquela noite, Amara estava em sua cafeteria favorita em Berkeley, laptop aberto, atualizando seu currículo pela primeira vez em 2 anos. Do outro lado da mesa, Kesha tomava um cappuccino, observando a amiga com empolgação crescente. Não acredito que você realmente está fazendo isso, disse Kesha. Já passou da hora de parar de deixar aquele homem te tratar como móvel de escritório. Ele não me trata como móvel, respondeu Amara automaticamente e então pausou. Ou talvez trate, não sei mais ao certo a diferença. Menina, você esteve invisível tanto tempo que esqueceu que podia ser vista. Amara ergueu os olhos do laptop, encontrando o olhar cúmplice de sua melhor amiga. E se eu não estiver pronta para ser vista? E se você estiver mais pronta do que imagina? Lá fora, o campus de Berkeley estava vivo, estudantes caminhando para aulas noturnas. Vozes se misturavam ao zumbido do tráfego e ao som distante de um violão de um músico de rua, pessoas normais vivendo vidas normais, perseguindo sonhos normais. Amara salvou seu currículo, fechou o laptop e sorriu. Amanhã enviaria sua candidatura para a vaga de coordenadora de comunicação e, pela primeira vez em 18 meses, não pediria permissão a Damian Royce. O momento em que você para de pedir permissão é o momento em que começa a tomar controle. O e-mail de Vivian Chang chegou às 7h42 de uma quinta-feira, exatamente quando Amara se acomodava em sua mesa com sua habitual xícara de chá. Earl Grey. O assunto era simples. Próximos passos para a candidatura de coordenadora de comunicação. O coração de Amara deu um pequeno salto antes de ela clicar para abrir a mensagem. Querida Amara, obrigado por sua candidatura completa. Estou impressionada com suas qualificações e gostaria de agendar uma entrevista para a próxima quarta-feira, às 14 horas. Por favor, confirme sua disponibilidade. Ansiosa para a nossa conversa. Atenciosamente, Vivian. Ela leu o e-mail 2 vezes, fechou o laptop e respirou lentamente, buscando se acalmar. 18 meses de eficiência invisível,
de antecipar necessidades e gerenciar crises, de ser a assistente perfeita. E agora, pela primeira vez, ela estava saindo de trás da cortina. O elevador tocou suavemente quando Damien chegou. Mais cedo que o habitual, Amara pôde vê-lo pelas paredes de vidro, movendo-se com seu passo característico, firme e intencional. Mas hoje, algo parecia diferente em sua energia. Mais tensa, talvez mais consciente. "Bom dia, Sr. Royce", disse ela ao vê-lo se aproximar da mesa. Sua reunião das 9 horas com a equipe de Portland foi adiada para 9h30. Os documentos de conformidade do Henderson retornaram do jurídico com pequenas revisões, e eu já as incorporei à proposta final. Damian parou ao lado da mesa dela, os olhos cinzentos percorrendo seu rosto com uma intensidade que a fez subitamente consciente do próprio batimento cardíaco. "Você está eficiente como sempre", disse ele, mas o tom estava estranhamente frio. "Há mais alguma coisa que eu deva saber?" Por um instante, Amara considerou mencionar a entrevista. A cortesia profissional ditaria avisar seu supervisor com antecedência, mas algo assegurou. Talvez a memória de sua crueldade casual, talvez o crescente senso de seu próprio valor. "Nada que não possa esperar até depois de suas reuniões da manhã", respondeu com suavidade. A manhã passou em seu ritmo habitual, mas por baixo da calma profissional, Amara sentia algo se formando. Damien saiu de sua reunião das 9h30 mais agitado do que o normal, e sua ligação de conferência às 10h45 com o conselho parecia deixá-lo ainda mais tenso. Às 11h15, seu telefone tocou. "Senhorita Dixon, aqui é Vivian Chang. Espero que não se importe de eu ligar diretamente, mas queria discutir alguns detalhes sobre a entrevista de quarta-feira." "Claro", disse Amara, baixando um pouco a voz e se afastando do piso principal. "Como posso ajudar?" "Estive revisando seu arquivo e preciso dizer: seus indicadores de desempenho são excepcionais. Os chefes de departamento com quem conversei não têm nada além de elogios ao seu trabalho. Há apenas uma formalidade que precisamos resolver." O estômago de Amara se contraiu. "Qual seria?" "Precisaremos de uma referência do seu supervisor atual. Procedimento padrão para transferências internas." "Presumo que o Sr. Royce esteja ciente da sua candidatura." A pergunta pairou no ar como um desafio através da parede de vidro do escritório de Damien. Amara pôde vê-lo em outra chamada, a expressão sombria enquanto gesticulava sobre alguma crise surgida na tela do computador. "Planejava informá-lo após a entrevista inicial", disse Amara cuidadosamente. "Queria garantir que eu fosse uma candidata séria antes de envolvê-lo no processo." "Entendo a delicadeza da situação", respondeu Vivian, com voz calorosa e compreensiva, "mas receio que não possamos avançar sem a opinião dele. É política da empresa." Após desligar, Amara sentou-se em sua mesa, olhando para a porta fechada do escritório de Damien. Por 18 meses, ela havia sido a funcionária perfeita, antecipando suas necessidades, gerenciando sua agenda, resolvendo seus problemas antes mesmo que ele soubesse que existiam. E agora estava prestes a dizer a ele que queria sair. A oportunidade surgiu às 14h30, durante a breve pausa entre a reunião de almoço de Damien e sua ligação com o cliente às 15 horas. Amara bateu na moldura da porta, tablet em mãos, mantendo a postura profissional que se tornara seu escudo. "Sr. Royce, você tem um momento?" Ele ergueu os olhos do computador, e ela notou a tensão ao redor dos olhos dele, o modo como os ombros carregavam o estresse como um peso físico. "O que houve?" "Preciso informá-lo que me candidatei à vaga de coordenadora de comunicação. O RH entrará em contato com você para uma referência." As palavras saíram calmas, profissionais, mas o efeito sobre Damien foi imediato e surpreendente. Sua expressão mudou de irritação distraída para algo mais aguçado, mais focado. "Você se candidatou à posição de comunicação?" "Sim", respondeu Amara. Ontem, Damian se reclinara na cadeira, os olhos cinzentos estudando-a com uma intensidade que a faria recuar, mas ela manteve a posição
encarando-o com determinação silenciosa. E você não pensou em discutir isso comigo primeiro? É uma candidatura interna. Não sabia que precisava da sua permissão para avançar na minha carreira. A resposta foi perfeitamente razoável, perfeitamente profissional. Mas algo na expressão de Damien sugeria que ele não a considerava nada razoável. Permissão? Não. Cortesia profissional? Sim. A voz dele estava controlada, mas ela podia perceber a ponta de irritação por baixo. Trabalhamos juntos por 18 meses, Amara. Achei que isso justificaria algum nível de comunicação. Como a comunicação que você demonstrou quando fez aquele comentário sobre distrações, a pergunta escapou antes que ela pudesse parar. Baixa, mas inconfundivelmente direta. O rosto de Damien ficou completamente imóvel. Que comentário? Você sabe exatamente qual comentário. Por um longo momento, eles se encararam através da extensão da mesa dele. A luz da tarde, entrando pelas janelas, projetava sombras no rosto de Damien, tornando sua expressão difícil de ler, mas Amara podia ver algo nos olhos dele. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Entendo, disse ele finalmente. E esta candidatura é sua resposta àquele comentário. Esta candidatura é minha resposta há 18 meses, sendo tratada como se eu fosse invisível. A voz de Amara permaneceu firme, mas algo em sua postura havia mudado, mais ereta, mais imponente. Sou muito boa no meu trabalho, Sr. Royce, mas sou capaz de muito mais do que gerenciar sua agenda e filtrar suas chamadas. Estou ciente de suas capacidades. Amara sentiu um leve arrepio de algo. Triunfo, talvez, ou sensação de justiça. Pela primeira vez em 18 meses, Damien Royce reconhecia que perdê-la seria difícil. Tenho confiança de que você administrará, disse ela. Você é bastante capaz quando precisa ser. Ele se virou da janela para encará-la, e por um instante algo passou entre eles que não tinha nada a ver com hierarquia profissional ou política do escritório. Algo cru, não dito, que fez a respiração de Amara falhar por um instante. Falarei com Vivian, disse ele finalmente. Forneça a referência. Obrigada, respondeu ela. Mas, Amara, ele esperou até que ela encontrasse seus olhos. Esta conversa não terminou. Enquanto caminhava de volta à sua mesa, as mãos de Amara tremiam levemente. Mas pela primeira vez em 18 meses, não era medo ou humilhação que as fazia tremer. Era poder. Às vezes, as jornadas mais perigosas são aquelas que nos afastam de tudo que é familiar. Damien Royce nunca fora de duvidar de suas decisões. 20 anos de sucesso corporativo foram construídos sobre raciocínio rápido, ação decisiva e confiança inabalável de que ele era sempre a pessoa mais inteligente na sala. Mas, enquanto se sentava em seu escritório na tarde de sexta-feira, revisando a logística do retiro executivo trimestral, a dúvida começou a penetrar em sua mente como a neblina atravessa a Golden Gate. 3 dias haviam se passado desde o anúncio bombástico de Amara sobre a candidatura à posição de coordenadora de comunicação. 3 dias observando-a cumprir suas funções com a mesma eficiência impecável, mas com uma energia que parecia fundamentalmente diferente. Ela não era mais apenas a assistente dele, que por acaso era uma mulher capaz. Ela era uma mulher capaz que por acaso trabalhava como assistente dele. A distinção era mais perturbadora do que ele se permitia admitir. Sr. Royce. A voz de Amara soou pelo interfone, clara e profissional. A Sra. Chang está aqui para vê-lo. Ela não tem um horário marcado, mas diz que é sobre uma questão de pessoal. A mandíbula de Damien se apertou. Ele tinha uma boa ideia do que se tratava. Pode mandá-la entrar. Vivian entrou com sua habitual eficiência calorosa, mas a expressão estava mais séria do que o normal. Ela se acomodou na cadeira em frente à mesa dele, postura cuidadosa de quem estava prestes a dar uma notícia que talvez não fosse bem recebida. Queria discutir pessoalmente a candidatura de Amara Dixon. Começou sem rodeios. Suas qualificações são excepcionais e a entrevista correu extremamente bem.
Mas preciso entender sua perspectiva antes de avançarmos. Minha perspectiva, Vivian. Sejamos honestos. Amara tem sido sua mão direita por 18 meses. Perdê-la seria significativo. Se houver preocupações quanto ao momento ou se há projetos que exigem sua expertise específica. Damien se pegou estudando o rosto de Vivian em busca de subtexto. Você está me pedindo para bloquear a promoção dela? Estou pedindo sua avaliação honesta sobre se essa transição seria do melhor interesse da empresa. A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Damien podia sentir o peso da sua resposta, o poder que tinha sobre o futuro de Amara, com algumas palavras cuidadosamente escolhidas. 6 meses atrás, talvez ele não tivesse hesitado. Amara era inestimável em sua função atual, e substituí-la seria um enorme transtorno. Mas 6 meses atrás ele não tinha visto o brilho nos olhos dela quando se posicionava por si mesma. 6 meses atrás, ele não tinha sentido a estranha eletricidade que agora parecia preencher o ar sempre que estavam na mesma sala. Ela é qualificada, disse ele finalmente. Mais que qualificada. O departamento de comunicação teria sorte em tê-la. As sobrancelhas de Vivian se levantaram ligeiramente. E a transição? Encontrar um substituto? Esse é um problema meu para resolver, não dela. Depois que Vivian saiu, Damien permaneceu sozinho, com a crescente percepção de que acabara de abrir caminho para que Amara saísse de sua órbita imediata. O pensamento deveria trazer alívio, menos uma complicação em seu mundo cuidadosamente ordenado. Em vez disso, trouxe sensação de perda. O retiro executivo foi realizado no Silver Point Lodge, um resort de luxo nas colinas de Sonoma County, 2 horas ao norte de São Francisco. A propriedade oferecia vistas panorâmicas de vinhedos ondulantes, gastronomia de classe mundial e amenidades suficientes para entreter 30 executivos durante um longo fim de semana de planejamento estratégico e integração de equipes. Amara havia coordenado cada detalhe do retiro com sua precisão habitual. Transporte, acomodações, agendas de reuniões, restrições alimentares, tudo gerenciado de forma impecável. Mas enquanto caminhava pelo prédio principal do Lodge na sexta-feira à noite, conferindo os preparativos finais, sentiu um nervosismo desconhecido bater em seu peito. Vou pensar sobre isso, disse ela. À medida que a noite avançava, Amara sentiu-se relaxar pela primeira vez em semanas. O vinho, o ar morno, a consciência de que em breve estaria livre das complexas dinâmicas de sua posição atual, tudo se combinava para criar uma leveza que ela não sentia há meses. Por volta das 23 horas, quando a recepção começava a se encerrar, ela se encontrou sozinha no terraço, olhando para os vinhedos iluminados pela lua. As luzes pendentes projetavam sombras dançantes sobre o chão de pedra, e o som de risadas vindas do lodge principal criava um pano de fundo de contentamento. Noite bonita. A voz de Damien surgiu atrás dela, baixa e inesperada. Ela se virou e o encontrou a poucos passos de distância, mãos nos bolsos, expressão mais aberta do que ela possivelmente já tinha visto nele. É mesmo, concordou de repente, consciente do próprio batimento cardíaco. Você fez um trabalho excelente organizando este fim de semana, como sempre, obrigada. Ficaram em silêncio por um momento, o espaço entre eles carregado de palavras não ditas. Finalmente Damien se aproximou, suficientemente perto para que ela percebesse o perfume dele. Amara, disse ele, e seu nome soou diferente em sua voz, menos formal, mais pessoal. Sobre a posição de comunicação, minhas recomendações estão prontas. Vivian ligou esta tarde. Ela assentiu sem confiar na própria voz. Quero que saiba que minha recomendação foi completamente honesta. Você merece esta oportunidade. Obrigada, conseguiu dizer. Mas também quero que saiba que... Ele fez uma pausa, parecendo lutar com o que tentava dizer. As coisas serão diferentes sem você. Antes que ela pudesse responder, a porta do terraço se abriu e Harrison Webb apareceu, levemente instável pelo vinho e risadas. Ah, aí está você, Damien,
Estamos debatendo se invadimos a cozinha para um lanche da meia-noite. Seu voto é necessário para resolver uma questão muito séria sobre a seleção de queijos. O momento se quebrou e Damien recuou, a máscara profissional voltando ao rosto. Claro, disse ele, guie o caminho. Enquanto caminhava em direção ao lodge, lançou um olhar para Amara mais uma vez. Na luz suave das lâmpadas pendentes, sua expressão era impossível de decifrar. Mas havia algo em seus olhos que parecia quase arrependimento. Às vezes, um único momento pode destruir tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. As sessões estratégicas de sábado transcorreram exatamente como planejado. 3 horas de revisões trimestrais, seguidas por atividades de team building que de alguma forma foram produtivas e divertidas. Às 17 horas, os executivos podiam aproveitar as comodidades do lodge antes da degustação de vinhos e do jantar da noite. Damien estava no terraço principal, discutindo otimização da cadeia de suprimentos com 2 membros do conselho, mas sua concentração não parava de se fragmentar. Durante o dia, ele se pegou lançando olhares para Amara enquanto ela se movia com perfeição entre suas tarefas, garantindo que cada detalhe do retiro funcionasse sem falhas. Mas havia algo diferente nela hoje. Uma leveza em seu passo, um brilho no sorriso ao interagir com outros participantes. Era a energia de alguém que já estava à metade do caminho para fora da porta. Os números do projeto Henderson parecem sólidos, dizia a conselheira Patricia Calloway. Marcus Sterling chegou à beira da piscina justamente quando Amara se aproximava, saindo da água com uma facilidade atlética que fez a mandíbula de Damien se apertar. A água escorria pelo peito de Marcus enquanto ele sorria para Amara, oferecendo-lhe a mão enquanto ela descia os degraus da piscina. A água está perfeita, disse Marcus, a voz ecoando clara no ar tranquilo da noite, quase tão perfeita quanto a companhia. Amara riu, um som que enviou um choque inesperado pelo peito de Damien. Você não tem vergonha, Marcus? Só quando estou inspirado, respondeu ele, e ela entrou na água com graça fluida. E Damien observou os olhos de Marcus seguirem cada movimento com uma apreciação óbvia. Quando ela emergiu, o cabelo molhado penteado para trás e o rosto iluminado pelo riso, Marcus se aproximou sob o pretexto de continuar a conversa. Algo escuro e desconhecido se retorceu no estômago de Damien. Ciúmes. Ele percebeu chocado. Ele estava com ciúmes de Marcus Sterling, um homem com quem trabalhava há 5 anos sem nunca sentir qualquer competição. Mas, ao ver Marcus inclinar-se para Amara, compartilhando uma piada que a fazia jogar a cabeça para trás de tanto rir, Damien sentiu uma possessividade tão intensa que o deixou sem fôlego. Ela era sua assistente. Trabalhava para ele. Antecipava suas necessidades, gerenciava sua agenda, tornava sua vida profissional impecável e bem-sucedida. Por 18 meses, ela havia sido dele, exceto que, na verdade, nunca fora dele. A percepção o atingiu com clareza devastadora. Amara Dixon era uma mulher brilhante, linda e realizada, que por acaso trabalhava como sua assistente e, em 2 semanas, estaria trabalhando em outro lugar para outra pessoa, construindo uma carreira que não tinha nada a ver com ele. O pensamento era insuportável. Harrison Webb apareceu à beira da piscina com drinks, juntando-se a Marcus e Amara em uma conversa descontraída. Logo foram acompanhados por 2 outros executivos, e de repente, Amara se tornou o centro de um pequeno grupo animado. Ela claramente estava se divertindo, relaxada de uma forma que Damien nunca tinha testemunhado, e os homens ao redor dela estavam evidentemente cativados. E por que não estariam? Ela era inteligente, engraçada, deslumbrante e completamente independente. Damian sentiu como se a estivesse vendo pela primeira vez, e o efeito foi sísmico. Ele segurou a moldura da janela, os nós dos dedos brancos de tensão, enquanto Marcus dizia algo que fez Amara rir novamente. Quando a mão de Marcus tocou brevemente o ombro dela enquanto falava, Damien realmente deu um passo em direção à janela,
como se pudesse de alguma forma intervir a 9 metros de distância. Era insano. Ele estava perdendo a cabeça por uma funcionária, por sua assistente, por uma mulher que claramente queria apenas escapar de sua órbita o mais rápido possível. Mas ao vê-la sorrir para algo que Harrison disse, ao vê-la afastar o cabelo molhado do rosto, com uma sensualidade inconsciente, ao testemunhar a facilidade com que ela interagia com seus colegas como igual, e não como subordinada, Damian finalmente entendeu o que vinha se acumulando nele há dias. Ele a queria, não apenas fisicamente, embora a atração agora fosse inegável, mas também queria sua atenção, sua inteligência afiada, sua força silenciosa. Ele queria a mulher que havia enfrentado ele no escritório, que se candidatara a uma promoção sem pedir sua permissão, que foi corajosa o suficiente para exigir o respeito que merecia. Ele queria amar a Dixon, e estava prestes a perdê-la para sempre. Quando o grupo na piscina começou a se dispersar para se preparar para o jantar, Damian se afastou da janela e caminhou, cambaleando até seu quarto. As mãos dele tremiam, realmente tremiam, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Pela primeira vez em toda a sua vida adulta, Damian Royce estava completamente, absolutamente, irremediavelmente apaixonado, e não tinha a menor ideia do que fazer com isso. As revelações mais perigosas são aquelas que mudam tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. Damian ficou parado no banheiro do hotel, encarando o próprio reflexo no espelho. Seu cabelo estava bagunçado de tanto passar a mão por nele. Sua camisa amassada pela tensão que vinha acumulando havia mais de uma hora. Parecia um homem que acabara de ser atropelado por um trem. E, de certa forma, tinha sido mesmo. A degustação de vinhos começaria em 20 minutos. Como CEO, sua presença não era apenas esperada, era essencial. Mas a simples ideia de descer as escadas, fazer conversas formais, discutir projeções trimestrais, enquanto Amara circulava pelo salão, usando seja lá qual vestido elegante tivesse escolhido, apertou seu peito com algo perigosamente parecido com pânico. Ele havia construído toda a sua vida adulta em cima de uma única habilidade: controle. Controle das emoções, das reações, das relações de negócios. Ele era Damian Royce, Harvard, CEO de uma Fortune 500, o homem que nunca deixava sentimentos pessoais afetarem decisões profissionais, e agora estava desmoronando. Porque sua assistente ficava linda de maiô. Não. Ele sabia que não era só isso. Não se tratava apenas de atração física, embora isso já fosse devastador o suficiente. Era sobre 18 meses. Vendo Amara Dixon demonstrar graça sob pressão, inteligência em crises, coragem silenciosa mesmo diante das vezes em que ele fora arrogante. Era sobre finalmente enxergá-la como ela realmente era. Não sua assistente, mas uma mulher extraordinária que estivera diante dele o tempo todo. Um toque na porta. Arrancou Damian de seus pensamentos. Damian? Você aí? A voz de Harrison Webb, levemente arrastada pelo álcool. Damian ajeitou a camisa, passou a mão pelo cabelo e abriu a porta. Harrison, o que houve? A degustação vai começar. Achei que você quisesse descer comigo. Os olhos de Harrison brilhavam com vinho e fofoca. Tenho que dizer que retiro, hein? E você viu a Dixon na piscina hoje mais cedo? Cada músculo do corpo de Damian ficou rígido. O que tem ela? Cara, trabalho com aquela mulher há 2 anos e nunca tinha percebido. Harrison assobiou impressionado. Marcus Sterling percebeu. O sujeito mal conseguia tirar os olhos dela. Riu, balançando a cabeça. Grande jogada da parte dela, aliás. Sair do trabalho de assistente. Uma mulher como aquela merece ser muito mais do que secretária de alguém. A observação casual o atingiu como um golpe direto no estômago, porque Harrison estava certo. Amara merecia mais, muito mais, do que passar os dias organizando a vida de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse ele. É melhor irmos,
Damien conseguiu dizer. A degustação de vinhos acontecia na sala privativa do resort, um espaço acolhedor, com vigas de madeira expostas e janelas do chão ao teto com vista para o vinhedo jazz suave tocava ao fundo, enquanto 30 executivos experimentavam rótulos premiados da região. Damien encontrou Amara imediatamente. Ela usava um vestido azul meia-noite que roçava os joelhos, o cabelo preso de forma leve, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Conversava com Vivian Chang e 2 outros diretores, taça de vinho na mão, completamente à vontade. Durante 18 meses, ele a vira sempre em armadura corporativa. Blazers estruturados, saias conservadoras, aquela barreira profissional que mantinha o mundo a uma distância segura. Mas naquela noite, ela parecia ela mesma, relaxada, confiante, radiante e totalmente fora do alcance dele. Damien. A voz de Patricia Calloway surgiu ao seu lado com sua presença habitual e imponente. Aí está você. Eu estava dizendo a Vivian que promover a Dixon foi uma decisão brilhante. Aquela mulher tem presença executiva de sobra. Damien aceitou uma taça de vinho de um garçom que passava, agradecido por ter algo para ocupar as mãos. Ela é muito capaz, respondeu. Patrícia soltou uma risada curta. Capaz? Damien. Ela é extraordinária. Você sabia que fala 3 idiomas? Que tem MBA em Berkeley? Que antes da Domus ela coordenava a logística de eventos de tecnologia? Tive uma conversa excelente com ela mais cedo. Cada palavra era como mais um peso sobre o peito dele. 3 idiomas, um MBA, experiência em grandes eventos. Quanto sobre Amara Dixon, ele nunca tinha se importado em descobrir. Do outro lado da sala, Marcus Sterling se aproximou do grupo dela. E Damien viu o rosto de Amara se iluminar de alegria genuína quando o reconheceu. Eles entraram numa conversa leve, Marcus inclinando-se um pouco para ouvi-la melhor por causa da música ambiente. Sabe, continuou Patrícia, sem perceber o desconforto crescente dele. Não me surpreenderia se essa jovem dirigisse a própria empresa um dia. Ela tem visão para isso. A ideia de Amara construindo uma carreira inteiramente independente dele, uma trajetória brilhante que não teria nada a ver com sua presença, torceu algo dolorosamente dentro de Damien. Com licença, murmurou, afastando-se em direção ao bar, mas não conseguiu escapar do som da risada dela, ou da visão de Marcus Sterling, pendurado em cada palavra que Amara dizia. O jantar foi torturante. Amara ficou sentada 4 lugares adiante de Damien, na longa mesa, posicionada exatamente entre Marcus e Harrison Webb. Daquele ângulo, ele via tudo. A conversa animada, o brilho nos olhos dela, os gestos elegantes enquanto contava alguma história que deixava os 2 homens absolutamente encantados. Ela pertencia ali, e isso o atingiu com uma clareza quase violenta. Não como sua assistente, escondida nos bastidores, gerenciando crises silenciosas, mas como parte daquele mundo, como igual, como alguém capaz de discutir com qualquer executivo daquela mesa de frente para frente, como ele nunca tinha percebido isso. Terra chamando Damien, disse uma voz ao lado. A diretora financeira, doutora Claudia Reeves, o observava com um sorriso divertido. Você está encarando esse salmão há 10 minutos e não deu nenhuma garfada. Desculpa, ele murmurou. Estava pensando nas projeções Morrison. Num sábado à noite? No melhor jantar do ano? Cláudia seguiu o olhar dele pela mesa e sua expressão ficou mais sagaz. Ah, já entendi suas projeções. Damien sentiu o calor subir pelo pescoço. O que isso quer dizer? Nada demais. Só acho interessante ver você finalmente percebendo o que o resto de nós já sabia há meses, que Amara Dixon é extraordinária. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para ele. E que você foi um idiota por não ter visto isso antes. O golpe acertou em cheio.
Damian tomou um gole grande de vinho e tentou se concentrar no prato, mas sua atenção insistia em voltar para Amara. Ela dizia algo a Marcos que a fazia inclinar-se discretamente para mais perto, a voz baixando para um tom quase íntimo. O que quer que ela tenha dito fez Marcos rir, balançar a cabeça como se estivesse impressionado. A naturalidade entre os dois fez o maxilar de Damian travar de puro ciúme. Como se tivesse sentido o peso do olhar dele, Amara desviou os olhos pela mesa. Por um instante breve, mas intenso, seus olhares se encontraram, e naquele momento, algo diferente, inesperado, profundo, passou entre eles. Talvez surpresa, talvez uma pergunta silenciosa diante da intensidade que ele não conseguiu esconder. Amara inclinou levemente a cabeça, as sobrancelhas se unindo em um gesto sutil, como se tentasse decifrar um enigma. Mas então Marcos comentou algo ao seu lado, chamando sua atenção de volta, e o momento se rompeu. Mesmo assim, Damian ficou com a inquietante certeza de que ela tinha visto algo nele. Algo que mudava a essência de tudo entre os dois. A noite terminou por volta das 23 horas, quando os executivos começaram a se dispersar, alguns indo para os quartos, outros se reunindo para um último drink. Damian acabou sozinho no terraço principal, segurando um copo de uísque e tentando dar sentido ao caos emocional em que sua noite havia se transformado. Amanhã, todos voltariam para São Francisco. Em 2 semanas, Amara começaria seu novo cargo. E então, o que sobraria entre eles? Trocas educadas pelos corredores? Conversas formais em reuniões? A simples ideia de perder até aquele mínimo contato com ela era insuportável. Também não conseguiu dormir? Disse uma voz suave atrás dele, Amara. Ele se virou e a encontrou parada na porta, ainda com o vestido azul meia-noite, mas agora com o cabelo completamente solto, caindo em ondas brilhantes sobre os ombros. A visão fez o coração dele acelerar. Algo assim, respondeu ele, a voz mais rouca do que pretendia. Ela caminhou até o terraço, parando a poucos passos dele, apoiando-se na varanda iluminada pela lua. Um leve perfume quente e delicado pairava no ar, envolvendo-o, fazendo sua atenção se afunilar apenas nela. Foi um bom retiro, disse ela, olhando para os vinhedos prateados pela luz lunar. Acho que todos saíram confiantes com as projeções do trimestre. Sim, você fez um trabalho excelente organizando tudo. Obrigada. Silêncio. Sabe, disse ela com uma franqueza calma que o atingiu em cheio. Em 18 meses trabalhando juntos, você nunca me perguntou nada pessoal, nada sobre minha história, minhas metas, minha vida fora do escritório. Nada. A observação veio sem acusação, mas acertou Damian com uma precisão devastadora. Mas hoje à noite, Amara continuou, a voz mais baixa, você esteve me observando. De verdade. Como se estivesse me enxergando pela primeira vez, Damian sentiu as paredes que havia construído com tanto cuidado começarem a rachar por dentro. Talvez eu esteja, admitiu ele. A frase ficou suspensa no ar, crua e sincera. Os olhos de Amara se arregalaram levemente, como se ela não esperasse uma resposta tão direta. O que mudou? Perguntou, quase num sussurro. Tudo. Ele queria confessar. Tudo tinha mudado quando a viu perto daquela piscina e percebeu que estivera cego por 18 meses. Tudo mudou quando percebeu outros homens enxergando o que ele tinha ignorado. Tudo mudou quando entendeu que perdê-la seria o maior erro da sua carreira. Mas o que saiu da sua boca foi: eu não sei. Amara assentiu devagar, como se aquele não-resposta fosse, na verdade, uma revelação. Bom, disse ela, caminhando de volta para a porta. Seja o que for, espero que você descubra. Ao chegar à soleira, ela parou. Olhou por cima do ombro, a luz do terraço criando um brilho suave em seus olhos. Boa noite, Damian.
e pela primeira vez, o nome dele na voz dela soou como um significado, não como uma formalidade. As verdades mais difíceis são aquelas que nos obrigam a encarar quem realmente somos. A segunda-feira chegou com a precisão afiada de um outono em São Francisco, mas nada no 32º andar da Disaster Tech parecia igual para Damian Royce. Ele estava em seu escritório de canto, supostamente revisando relatórios trimestrais, mas sua mente não saía da mulher sentada do lado de fora da porta. Amara havia voltado do retiro. Diferente. Ainda executava suas tarefas com perfeição impecável. Ainda antecipava suas necessidades como ninguém. Ainda mantinha a postura profissional que sempre definira sua convivência, mas algo essencial em sua energia tinha mudado. Ela já não desviava o olhar quando pegava o dele, não suavizava as respostas com gentileza desnecessária. Não demonstrava a menor hesitação ao ocupar seu espaço. Carregava a confiança silenciosa de quem já seguiu em frente. Mesmo continuando fisicamente ali, em 8 dias, ela iria embora. E o pensamento apertou o peito de Damian com algo muito semelhante a pânico. Sr. Royce? A voz de Amara saiu pelo interfone, firme e precisa. A Sra. Chang chegou para discutir os protocolos de transição. Ele fechou os olhos por um momento. Claro, Vivian viria a acertar os detalhes. Prazos de treinamento, transferência de conhecimento, continuidade operacional. Todos os procedimentos práticos para substituir a melhor assistente que ele já tivera. Pode mandar entrar, respondeu. Vivian entrou com seu calor habitual, mas havia uma seriedade incomum em seu rosto. Sentou-se diante dele com a postura cuidadosa de quem prestes a entregar notícias que talvez não fossem bem recebidas. Queria atualizar você sobre o cronograma de transição da Amara, começou direto. Ela está sendo extremamente detalhista ao documentar seus processos e responsabilidades. Acho que conseguiremos uma transição bem suave. Ótimo, disse Damian, apesar de a palavra parecer oca. Também queria discutir os candidatos à substituição. Identificamos 3 nomes fortes, todos com excelentes credenciais e experiência, apoiando executivos de alto nível. Vivian abriu o tablet e começou a deslizar por vários perfis, mas Damian só conseguia ouvir metade do que ela dizia. Do outro lado da parede de vidro do escritório, ele via a Amara atendendo ligações com a mesma elegância de sempre, escrevendo anotações com aquela caligrafia precisa, comandando o caos corporativo como se fosse fácil. Esta é Janet Morrison, disse Vivian, virando o tablet para ele. 7 anos de experiência como assistente executiva. Excelentes referências, extremamente detalhista. A mulher na tela era atraente, profissional, competente, tudo o que uma assistente executiva deveria ser. Mas não era Amara. E a ideia de trabalhar com outra pessoa, de construir uma nova dinâmica do zero, pareceu repentinamente exaustiva. Todas parecem qualificadas, disse Damian, num tom cuidadosamente neutro. Sim, mas preciso do seu aval para agendar as entrevistas. Precisamos agir rápido para garantir tempo suficiente de treinamento antes da transição da Amara para a comunicação. A menção casual ao novo cargo de Amara atingiu Damian como um impacto físico. Dentro de 8 dias, ela estaria 2 andares abaixo, reportando-se a Marcus Sterling, criando estratégias de comunicação, enquanto ele continuava preso às próprias rotinas. A ideia de Marcus se tornando o novo supervisor dela fez o maxilar de Damian se contrair com um ciúme tão intenso quanto inesperado. Agende o que achar melhor, respondeu ele, mais ríspido do que pretendia. Vivian o observou com atenção. Damian, está tudo bem? Você parece distante. Antes que ele respondesse, uma batida suave ecoou na porta. Amara apareceu no vão, segurando o tablet, com um ar de pedido silencioso de desculpas pela interrupção. Desculpe interromper, mas o Sr. Morrison está na linha 2. Ele disse que é urgente. Algo sobre o cronograma de conformidade ambiental. Anote o recado. Damian respondeu automaticamente. Eu tentei.
mas ele insistiu em falar com o senhor diretamente, algo sobre um possível atraso que pode afetar o cronograma de lançamento do quarto trimestre. O peso familiar da gestão de crises caiu sobre os ombros dele. O projeto Morrison valia 12 milhões de dólares e 6 meses de planejamento estratégico. Se houvesse um problema de conformidade, passe a ligação, ele disse, já pegando o telefone. Antes que Amara saísse, Vivian a chamou. Amara, antes que eu esqueça, precisamos marcar um horário esta semana para revisar os materiais de integração da coordenadora de comunicação. Claro. Quinta à tarde, depois da reunião com o cliente Henderson, estou livre. Perfeito. Estou animada para ter você oficialmente na equipe. Amara sorriu, um sorriso genuíno, aberto, que iluminou seu rosto inteiro. Obrigada. Estou realmente empolgada com os novos desafios. Damian permaneceu olhando enquanto ela saía para transferir a ligação. A alegria na voz dela, quando se tratava do novo cargo. Quando ela soara assim a respeito de trabalhar com ele. A resposta era simples. Nunca. Damian, chamou Vivian, quebrando seu devaneio. Morrison está esperando. A ligação com Morrison se transformou em 45 minutos de puro caos técnico. Advogados ambientais, especialistas em conformidade e uma avalanche de termos regulatórios capazes de fazer qualquer pessoa sentir dor de cabeça. Quando finalmente desligou, já era quase meio-dia e o escritório havia mergulhado no ritmo habitual do início da tarde, mas algo no ar estava diferente. Do outro lado da porta de vidro, Damian podia ver Amara em sua mesa, mas ela não estava sozinha. Marcus Sterling estava inclinado contra a mesa dela, com um copo de café na mão, claramente sem pressa de voltar ao próprio departamento. Os dois conversavam intensamente. O rosto de Amara se iluminava enquanto ela gesticulava para algo na tela do computador. Marcus comentou alguma coisa que fez Amara rir. Aquela mesma risada leve e melodiosa que vinha assombrando os pensamentos de Damian desde o retiro. Em resposta, Marcus inclinou-se um pouco mais e sua mão tocou o ombro dela de maneira casual. Casual demais para o gosto de Damian. A cena atingiu Damian como um golpe seco. Ele levantou-se de repente, movido por um impulso que ele mesmo não compreendia, e caminhou até a porta. Senhorita Dixon, chamou ele, sua voz atravessando todo o espaço de trabalho com firmeza. Pode vir aqui um momento? Amara e Marcus olharam na mesma hora, a surpresa refletindo brevemente nos dois olhares. Marcus endireitou a postura de imediato, afastando-se da mesa dela com a formalidade cuidadosa de alguém que talvez tivesse sido flagrado em uma situação delicada. Claro, Sr. Royce, respondeu Amara, sua máscara profissional deslizando para o lugar como se fosse parte dela. Marcus assentiu para ambos. Eu já deveria voltar para o meu departamento mesmo. Amara, continuamos essa conversa depois. O uso descontraído do primeiro nome dela, a promessa de que voltariam a conversar, fez o maxilar de Damian endurecer, a irritação atravessando seu autocontrole com facilidade alarmante. Amara o seguiu para dentro do escritório, fechando a porta com a mesma precisão eficiente de sempre. Mas, em vez de sentar-se, permaneceu em pé, tablet nas mãos, aguardando a razão da convocação. O que o Marcus queria? A pergunta saiu mais tensa do que Damian pretendia. As sobrancelhas de Amara arquearam levemente. Ele estava discutindo o cronograma de transição para o cargo de comunicação, já que vou me reportar a ele na próxima semana. Precisava revisar os projetos e prioridades futuras. Claro, assunto profissional. Nada demais. Completamente lógico. Totalmente apropriado. Então, por que parecia que Marcus estava reivindicando algo que ainda era dele? Entendo, disse Damian, caminhando até a janela para não encará-la diretamente. E você está confortável com essa nova estrutura? Muito confortável. O Marcus tem uma excelente reputação. E o departamento de comunicação está fazendo um trabalho inovador sob a liderança dele. A empolgação na voz dela ao falar de Marcus provocou algo escuro no peito de Damian.
Quando Amara já falara sobre trabalhar para ele com esse tipo de entusiasmo? Certo, disse ele, virando-se para encará-la. Só queria lembrar que até sexta-feira que vem, você ainda é minha assistente. Agradeceria se as conversas pessoais com outros líderes de departamento fossem mantidas ao mínimo durante o expediente. As palavras saíram mais frias, quase possessivas, e o impacto em Amara foi imediato. A expressão dela mudou, de profissional para algo afiado, desafiador. Conversas pessoais? Ela repetiu, a voz perfeitamente neutra. O que exatamente o senhor quer dizer? Você sabe do que estou falando. Não, na verdade não sei. Amara colocou o tablet sobre a mesa dele com uma precisão calculada. Marcus Sterling estava discutindo assuntos de trabalho com uma integrante da equipe que ele vai liderar. Isso se chama consulta profissional, não conversa pessoal. Ele colocou a mão no seu ombro. A observação escapou antes que Damien pudesse se controlar, e no instante em que as palavras deixaram sua boca, ele soube que havia cometido um erro grave. Os olhos de Amara brilharam com algo muito próximo da raiva. Mas quando ela falou, sua voz era perigosamente tranquila. Desculpa, você está monitorando meus contatos físicos com colegas agora? Não foi isso que eu quis dizer. Porque, se estiver, talvez eu devesse mencionar que Harrison Webb segurou minha mão por tempo demais depois do retiro, e Patricia Calloway me abraçou quando soube da minha promoção. Quer que eu envie relatórios de todo o contato físico para sua aprovação? O sarcasmo dela era afiado como lâmina, e Damien percebeu que estava perdendo completamente o controle da conversa. Mas havia algo naquela ousadia, naquela recusa em se curvar à autoridade dele, que só tornava seus sentimentos ainda mais intensos. Isso não é a mesma coisa, e você sabe. Ah, não? E o que torna diferente? Porque Marcus Sterling te deseja. Damien pensou desesperado. Porque eu vi o jeito que ele olhou para você no retiro, e sei exatamente o que aquele olhar significa, porque a ideia dele ter acesso diário a você, de valorizar sua inteligência, sua força, seu sorriso, me faz querer atravessar uma parede. Mas o que saiu foi apenas: é diferente. Amara o encarou longamente, avaliando a resposta, pesando tudo o que tinha acontecido entre eles nas últimas semanas. Sabe de uma coisa, Damien? Disse ela por fim, enfatizando o nome dele como se fosse um limite. Você tem razão. Essa conversa é mesmo inadequada, mas não pelos motivos que você imagina. Ela pegou o tablet, caminhou até a porta e parou com a mão na maçaneta. Por 18 meses, eu fui invisível para você. Uma peça de equipamento de escritório que, por acaso, respirava. Você nunca se importou com quem eu conversava, com quem eu ria, com quem eu era além da pessoa que organizava sua agenda. A voz dela era calma, mas cada palavra atingia Damien como um golpe certeiro. Mas agora, de repente, você está preocupado com minhas interações profissionais? Agora, quer vigiar minhas conversas e policiar meus relacionamentos? Ela balançou a cabeça. Isso não é profissionalismo, Damien. Isso é posse. E você perdeu o direito de possuir qualquer parte da minha vida no momento em que me fez sentir que eu não era nada para você. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, deixando Damien sozinho com a verdade esmagadora de suas palavras. Pela primeira vez na vida, ele tinha sido confrontado por um comportamento indefensável, e a mulher que acabara de expor tudo com tanta precisão estava se afastando para sempre, a menos que ele encontrasse coragem para impedi-la. Às vezes, a única maneira de proteger algo precioso é arriscar perder todo o resto. Durante 3 dias, Damien Royce viveu em um estado de desespero contido. Observou Amara atravessar sua última semana com uma calma impecável, resolvendo pendências, treinando sua substituta temporária, preparando-se para a mudança para o departamento de comunicações. Ela estava educada, eficiente e totalmente inalcançável. Ela já não encontrava mais os olhos dele, a não ser quando era absolutamente necessário.
Suas respostas às solicitações dele eram corretas, porém mínimas. A antiga naturalidade, aquele calor discreto que suavizava as interações profissionais entre os dois, havia desaparecido completamente, substituída por uma educação fria do tipo reservada a clientes difíceis. Ele a tinha perdido, por completo. E não tinha ninguém para culpar, além de si mesmo. Na tarde de quinta-feira, veio o golpe final. Damian saiu de uma reunião de orçamento e encontrou a mesa de Amara vazia. Computador bloqueado, objetos pessoais já guardados em uma pequena caixa de papelão. Por um instante aterrorizante, ele achou que ela já havia ido embora. Então ouviu a risada dela. Aquele som musical que, ao longo dos meses, tinha se tornado ao mesmo tempo consolo e tormento. Vinha da copa. Através da porta de vidro, ele viu Amara ao lado de Janet Morrison, a mulher que Vivian havia escolhido como substituta. Estavam revisando procedimentos e as mãos de Amara se moviam com elegância enquanto ela explicava algum sistema complexo que mantinha a vida profissional dele funcionando perfeitamente. Mas o que fez o peito de Damian se apertar com algo muito próximo de luto foi a leveza entre elas. Amara estava treinando Janet com o mesmo cuidado e dedicação que colocava em tudo o que fazia, garantindo que sua saída causasse o menor impacto possível. Mesmo indo embora, ela ainda estava cuidando dele. A realização atingiu Damian como um golpe certeiro. Por 18 meses, Amara Dixon tinha tornado a vida dele melhor, silenciosa, competente e, de certo modo, carinhosamente. E a resposta dele? Tomá-la como algo garantido, ignorar seu valor e, por fim, tentar controlá-la quando percebeu o que estava perdendo. Ele era, como Claudia Reeves apontara com brutal precisão, um idiota. Naquela noite, Damian se sentou sozinho em seu luxuoso apartamento em Nob Hill, segurando um copo de uísque e observando as luzes da cidade. O apartamento era um monumento ao seu sucesso. Janelas do chão ao teto, móveis de designer, obras de arte que valiam mais do que o salário anual de muita gente. Mas naquela noite, tudo parecia vazio, estéril, tão sem significado quanto o restante da vida que ele havia construído. O celular vibrou com uma mensagem da mãe. "Não ouvi de você há 2 semanas, está tudo bem?" Damian encarou a mensagem por longos segundos antes de digitar. "Na verdade, não muito. Posso te ligar?" "Claro, querido. Sempre." Margaret Royce atendeu no primeiro toque, sua voz carregando o calor preocupado que sempre fora o porto seguro dele. Na infância difícil, nos desafios da vida adulta. "Damian, o que aconteceu?" Por um momento ele não conseguiu responder. Como explicar que tinha se apaixonado por uma mulher que tratara por 1 ano e meio como se fosse apenas parte do mobiliário do escritório? Como admitir que seu sucesso profissional o deixara tão arrogante a ponto de acreditar que competência e autoridade substituíam humanidade e decência? "Acho que cometi um erro terrível, mãe. No trabalho ou pessoal?" "Os dois." "A mesma coisa, na verdade." Margaret ficou em silêncio por um momento, e Damian imaginou a mãe se acomodando na poltrona favorita, na casa das colinas de Berkeley, onde ela o criara sozinha, trabalhando em 2 empregos para garantir sua educação. "Me conta," ela disse simplesmente. E ele contou. Com pausas longas, com confissões dolorosas, falou sobre Amara Dixon, sobre 18 meses de eficiência profissional que ele interpretou como invisibilidade pessoal, sobre uma mulher brilhante, talentosa e extraordinária que administrou a vida dele com graça enquanto ele seguia cego ao valor dela, sobre um retiro de fim de semana que demoliu suas certezas e uma conversa que expôs a profundidade do próprio egoísmo. Quando terminou, Margaret ficou em silêncio por tanto tempo que Damian achou que a ligação tinha caído. "Mãe?" "Estou aqui, só absorvendo tudo." A voz dela carregava uma decepção que cortava mais fundo do que qualquer raiva poderia cortar. "Damian, eu te criei melhor do que isso. Eu sei."
Sabe mesmo? Porque o que você está descrevendo, tratar outro ser humano como se fosse invisível, ignorar seu valor, tomar sua dedicação como garantida. Esse não é o homem que eu pensei que tivesse criado. Cada palavra era uma faca cravada em seu peito, piorada pelo fato de que eram absolutamente precisas. Você tem razão, disse ele baixinho. Eu não sei o que eu fui. Arrogante, cego, cruel, talvez. A questão é: o que você vai fazer a respeito? Não sei. Ela vai embora amanhã, nem vai me olhar e eu não posso culpá-la. Damien? A voz de Margaret assumiu aquele tom que ela usava quando ele tinha 12 anos, e ele estava convencido de que tirar 0 em matemática significava o fim do mundo. Me responde uma coisa: você ama essa mulher? A pergunta pairou no ar como um desafio. Damien fechou os olhos, pensando no sorriso de Amara quando acreditava que ninguém estava olhando, na competência silenciosa dela em crises, na maneira como se impôs no escritório dele, exigindo o respeito que merecia, na graça com que se movia pelo mundo, mesmo quando esse mundo incluía pessoas que não viam seu valor. Sim, disse baixinho. Acho que sim. Então lute por ela. Não como chefe, não como alguém acostumado a conseguir o que quer com autoridade ou dinheiro. Lute como um homem que finalmente entende o que está prestes a perder. E se for tarde demais? Só é tarde demais se você desistir sem tentar. Após desligar, Damien permaneceu no apartamento vazio, as palavras da mãe ecoando em sua mente. Lute por ela, não como chefe, mas como homem. Pela primeira vez na vida adulta, Damien Royce teria que se expor de verdade, ter que admitir que estava errado, não apenas profissionalmente, mas fundamentalmente como ser humano, e teria que fazer isso sem nenhuma garantia de que Amara ouviria, muito menos perdoaria. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, típica de São Francisco, combinando perfeitamente com o humor de Damian. Ele mal havia dormido, passando a noite imaginando conversas que talvez nunca tivesse coragem de iniciar o último dia de Amara. Ela chegou no horário de sempre, linda em um terno grafite que ele já havia visto dezenas de vezes, mas que de alguma forma parecia diferente naquele dia definitiva. Ela seguia sua rotina matinal com a eficiência de sempre, mas havia uma energia subjacente de encerramento, de uma mulher prestes a fechar um capítulo de sua vida e começar outro. Às 10 horas, chegaram flores, um enorme arranjo de rosas brancas e eucalipto, elegante e caro. Damien observou pela janela do escritório, enquanto Amara assinava a entrega, o rosto iluminando-se com um prazer genuíno ao ler o cartão. As flores eram de Marcus Sterling, dando boas-vindas à equipe de comunicações. O coração de Damien apertou, uma sensação quase de pânico. Marcus já estava marcando território, fazendo Amara se sentir valorizada e apreciada de maneiras que Damien havia falhado em fazer por 18 meses. Ao meio-dia, um fluxo constante de colegas passou pela mesa de Amara para se despedir. Cada conversa era breve, mas calorosa, cheia de afeto genuíno e respeito. Observando de seu escritório, Damien percebeu que Amara havia construído relações reais em toda a empresa, não apenas cortesia profissional, mas amizades de verdade. Como ele nunca tinha notado. Às 15 horas, Vivian Chang apareceu com um pequeno grupo de RH, apresentando a Amara um bolo de despedida e um presente, uma linda pasta de couro com suas iniciais gravadas. O encontro era íntimo, repleto de risadas e votos de sucesso. Damien não havia sido convidado. A mensagem era clara. Amara Dixon era querida pelos colegas, respeitada pela liderança e estava seguindo para algo melhor, e ele era a única pessoa no prédio que não reconhecera seu valor até ser tarde demais. Às 16 horas e 30 minutos, Janet Morrison chegou para a última reunião de transição. Damien observou pela janela enquanto Amara a guiava pelos sistemas e procedimentos com paciência infinita, garantindo que cada detalhe estivesse coberto, profissional até o fim.
Às 17 horas, Amara começou a guardar seus objetos pessoais na pequena caixa de papelão que preparara antes. Uma foto emoldurada de sua família, uma suculenta que regava religiosamente toda terça-feira, uma caneca com os dizeres "Nevertheless, she persisted", em letra elegante. Evidências de uma vida, de uma personalidade, de uma pessoa inteira que ele havia conseguido ignorar por 18 meses. Às 17 horas e 15 minutos, ela bateu na moldura da porta. Sr. Royce, estou pronta para a nossa reunião final de conferência. A voz dela era polida, profissional, completamente impessoal. Ela estava na porta, segurando o tablet e a caixa, esperando que ele reconhecesse o fim de sua relação profissional. Por um instante, Damien ficou sem palavras. Era agora. Após aquela conversa, Amara Dixon sairia de seu escritório e de sua vida, seguindo oportunidades que ele mesmo, cego, não soubera oferecer. "Entre", conseguiu dizer. "Feche a porta." Ela hesitou por um instante, depois deixou a caixa no chão e fez como ele pediu. Mas em vez de sentar na cadeira de costume, permaneceu de pé, mantendo uma distância física que refletia a distância emocional que ele mesmo havia criado entre eles. "Preparei um documento de transição completo", começou ela, consultando o tablet. "Todos os projetos em andamento estão documentados com status e próximos passos. Seu calendário está atualizado até o fim do mês. E informei Janet sobre suas preferências de agendamento e comunicação. Amara..." O nome saiu mais áspero do que ele pretendia. "Pare." Ela ergueu o olhar, surpresa passando pelo rosto. "Só pare, por favor." Por longos segundos, eles se encararam através do escritório. Toda a distância profissional que definira o relacionamento deles parecia ruir, deixando apenas duas pessoas que, de alguma forma, não haviam realmente se visto até ser tarde demais. "Preciso dizer algo", disse Damien baixinho. "E preciso que você escute. Não como minha assistente, não como alguém que trabalha para mim, mas como você mesma, Amara." Ela estudou seu rosto, avaliando seu pedido diante de 18 meses de decepção profissional. Finalmente assentiu. "Estou ouvindo. As palavras mais poderosas são aquelas que custam tudo para serem ditas." Damien ficou atrás de sua mesa, mãos levemente trêmulas, encarando a mulher que, de algum modo, havia se tornado a pessoa mais importante do seu mundo. Amara esperava, olhos escuros atentos, postura guardada, mas concentrada. A luz do fim de tarde, entrando pelas janelas do escritório, projetava sombras em seu rosto, tornando sua expressão difícil de decifrar. Por 18 meses, ele tinha sido o detentor do poder naquela sala, o único que dava ordens, tomava decisões, controlava a dinâmica entre os dois. Mas agora, com tudo em jogo, Damien Royce se sentia mais vulnerável do que jamais se sentira na vida. "Tenho pensado no que você disse", começou ele com a voz mais baixa do que o habitual, "sobre posse, sobre como perdi o direito de ter qualquer reivindicação sobre a sua vida." A expressão de Amara não mudou, mas ele viu algo brilhar em seus olhos. Surpresa, talvez? Ou cautela? "Você tinha razão", continuou ele. "Sobre tudo isso. Eu te tratei como se fosse invisível. Por 18 meses, a mulher mais extraordinária que já conheci trabalhou a poucos metros de mim. E eu fui arrogante demais, egoísta demais." Ele pausou, buscando a palavra certa. "Estúpido demais para enxergar você." "Damien, por favor, me deixe terminar, porque se eu não disser isso agora, nunca mais terei coragem." Ele contornou a mesa, eliminando a barreira física entre os dois, embora mantivesse distância respeitosa. Quando falou novamente, sua voz carregava uma crueza que ela nunca tinha ouvido antes. 3 semanas atrás, se alguém me pedisse para te descrever, eu diria que você é eficiente, confiável, profissional, e acharia que isso era uma avaliação completa." Sua risada foi vazia, autodepreciativa. "Mas naquele fim de semana, no retiro, quando te vi à beira da piscina, não foi só que você era linda,
embora, Deus, você tenha me deixado sem fôlego, foi que eu percebi que estava trabalhando ao lado de uma completa estranha. Amara apertou o tablet com força, mas permaneceu em silêncio. Então comecei a prestar atenção, realmente prestar atenção pela primeira vez. E o que eu vi? Damien passou a mão pelos cabelos, lutando para encontrar palavras para sentimentos que nunca precisara expressar antes. Eu vi uma mulher que fala 3 idiomas, que tem MBA em Berkeley, que provavelmente poderia administrar esta empresa melhor do que eu. Eu vi alguém que lembra o aniversário de cada pessoa neste andar, que rega aquela pequena planta na mesa toda terça-feira, como um relógio que sempre sabe exatamente o que precisa ser feito antes de alguém pedir. A voz dele ficou mais suave, mais íntima. Eu vi alguém que cuidou de mim, não só da minha agenda ou da minha correspondência, mas de mim. Por 18 meses, fazendo meu café exatamente como gosto, gerenciando crises antes que chegassem à minha mesa, protegendo meu tempo, minha energia e minha sanidade. E eu nunca disse obrigado. De verdade. A máscara profissional de Amara começava a se quebrar e Damien podia ver emoções passando pelo rosto dela. Surpresa, dor, algo que poderia ser esperança. Mas a pior parte, continuou ele, quase em sussurro, foi perceber que, enquanto eu era cego para tudo o que você é, outras pessoas não eram. Marcus Sterling vê o seu valor. Harrison Webb aprecia sua inteligência. Patricia Calloway reconhece seu potencial. Por Deus, até minha mãe, que nunca te conheceu, entendeu o que eu estava perdendo após uma única ligação. Eu fiquei neste emprego por 18 meses. Não, porque não tivesse outras oportunidades. Ela continuou, a voz trêmula, mas firme. Fiquei porque, cada manhã em que eu entrava neste escritório, eu esperava, silenciosamente, secretamente, que você finalmente me enxergasse. Damien fechou os olhos por um instante, como se o peso daquelas palavras fosse quase insuportável. Amara respirou fundo, tentando manter o controle enquanto as lágrimas desciam sem permissão. Mas você não viu. Ela deu um sorriso fraco, doloroso, e eu me convenci, dia após dia, de que eu era idiota por desejar algo que nunca aconteceria. Ela passou a mão pelos olhos, enxugando as lágrimas com a ponta dos dedos. Sabe o que foi pior, Damien? Sua voz baixou, carregada de mágoa e verdade. Não foi você não perceber o meu valor profissional. Não foi você ignorar o fato de que eu sustentava sua vida inteira para que você brilhasse. O pior foi que, mesmo assim, eu nunca consegui parar de me importar. Damien deu um passo em direção a ela, lentamente, como alguém que se aproxima de algo precioso que teme perder. Amara? Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu me importei quando você parecia cansado. Eu me importei quando você perdia a hora de almoço. Eu me importei quando achei que você estava sozinho demais para alguém tão brilhante. Eu me importei quando você se destruía tentando ser perfeito. Um leve soluço escapou dela. E quando você me tratou como se eu fosse invisível, isso doeu mais porque eu nunca consegui desligar o que eu sentia. Damien sentiu o ar escapar do peito como um golpe. Amara continuou, sua voz agora um sussurro dolorido. Eu fiquei porque, de alguma forma, eu acreditava que o homem que eu via, o homem que era justo com todos, que protegia a equipe, que passava noites inteiras resolvendo crises sem culpar ninguém, aquele homem um dia perceberia quem eu era. Mas ele nunca percebeu. Ela deu um passo para trás, como se precisasse recuperar alguma distância emocional. Até agora, até este momento, quando eu já tinha decidido ir embora, quando eu já tinha me convencido a apagar qualquer esperança, os olhos de Damien brilhavam, não só com emoção, mas com arrependimento profundo. Amara, sua voz falhou. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso passar o resto da minha vida tentando ser o tipo de homem que você merece.
Amara respirou fundo, estudando o rosto dele como se estivesse vendo algo completamente novo, ou algo que ela desejou ver por muito tempo. Eu não sei o que fazer com isso, Damien. Sua voz era honesta, vulnerável. Eu passei tanto tempo tentando me proteger de você que agora eu não sei como deixar essas barreiras caírem. Damian deu mais um passo, parando a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que ela sentisse sua presença, mas longe o bastante para não ultrapassar nenhum limite. Então eu espero, disse ele baixinho, pelo tempo que você precisar, pelo espaço que você quiser, pelo perdão que talvez eu nunca mereça, mas que espero conquistar. Amara fechou os olhos e uma lágrima solitária percorreu sua bochecha. Quando ela voltou a olhar para Damien, algo em seu olhar havia mudado. Não era perdão, não ainda, mas era possibilidade. E pela primeira vez desde que tudo começou, Damien permitiu que um fio de esperança atravessasse o desespero. Não porque eu faltasse ambição ou oportunidades, mas porque eu estava apaixonada por um homem que mal sabia que eu existia. E todos os dias eu me dizia que amanhã poderia ser o dia em que você realmente me olharia e me veria. Deus, Amara, me desculpe. Eu ainda não terminei. A voz dela estava mais firme agora, mais controlada. Quando me candidatei à posição de comunicações, não era apenas uma questão de avanço na carreira. Era uma questão de me salvar, porque eu sabia que, se ficasse aqui, se continuasse amando alguém que nunca me amaria de volta, isso acabaria me destruindo eventualmente. Damien sentiu lágrimas surgindo em seus próprios olhos. Amara estudava o rosto dele por longos segundos, como se tentasse memorizar cada detalhe. E agora você está me dizendo que me ama? Após 18 meses sendo invisível, após eu já ter aceitado outra posição, após já ter começado a construir uma vida que não gira em torno de gerenciar sua agenda e antecipar suas necessidades? Ela balançou a cabeça. O timing é terrível, Damien completou. Eu sei. Eu sei que o timing é terrível. E sei que não tenho direito de pedir isso, mas... Mas o quê? Ele respirou fundo, reunindo cada gota de coragem que possuía. Mas se ainda houver qualquer parte de você que sinta o que acabou de descrever, se houver alguma chance de tentarmos construir algo real juntos, algo baseado em respeito mútuo e parceria genuína, e não em hierarquia profissional, eu passaria o resto da minha vida provando que vejo você completamente e que nunca, jamais vou tomar você como garantida de novo. O escritório mergulhou em silêncio, exceto pelo som de suas respirações e o zumbido distante do trânsito, 32 andares abaixo. Amara o encarava, suas emoções claramente em guerra no rosto. Finalmente ela deixou o tablet e se aproximou o suficiente para tocar seu rosto, os dedos suaves contra sua bochecha. Você partiu meu coração, Damien Royce, disse suavemente. Por 18 meses, você partiu meu coração um pouco mais a cada dia. Eu sei. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Ela pausou, o polegar afastando uma lágrima que ele nem percebera ter caído. Mas eu nunca deixei de esperar que, algum dia, de alguma forma, você me visse como eu te via. E agora, Amara sorriu através das lágrimas, o primeiro sorriso genuíno que lhe dava desde o retiro. Agora eu preciso que você prove, não com palavras, mas com ações, não como meu chefe, mas como um homem que diz me amar. Preciso que você me conquiste, que me persiga, que me mostre todos os dias que eu importo para você como mais do que alguém que gerencia sua vida. Sim, disse Damien imediatamente. Sim, qualquer coisa, tudo. Eu vou assumir a posição de comunicações, ela continuou firmemente. Trabalhei duro demais para abrir mão dessa oportunidade, nem que seja por amor. Mas se você fala sério sobre nós, então vai apoiar minha carreira em vez de tentar controlá-la. Claro, absolutamente. E você terá que ser paciente comigo, porque confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída.
Eu tenho todo o tempo do mundo. Amara estudou o rosto dele mais uma vez. Depois se afastou ligeiramente. Então me peça, disse ela baixinho. Pedir o quê? Peça direito, ela disse. Não como meu chefe pedindo um favor, mas como um homem pedindo a uma mulher que ele ama uma chance. O coração de Damian disparou enquanto entendia o que ela estava oferecendo. Uma chance real. Ele se ajoelhou, não em pedido de casamento, mas em súplica, olhando para ela com todas as barreiras que já havia erguido completamente destruídas. Amara Dixon, disse ele, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos, você me daria a honra, o privilégio, o presente de me deixar te amar do jeito que você merece ser amada? Ela olhou para ele, aquele homem poderoso, se humilhando diante dela, e sorriu o sorriso mais lindo que ele já havia visto. Sim, Damian Royce, mas você vai ter que se esforçar. À cabeceira, Damian Royce apresentava o desempenho financeiro mais forte da empresa em 5 anos, sua voz confiante e autoritária, enquanto delineava planos de expansão e iniciativas estratégicas. Mas, a cada poucos minutos, seu olhar se desviava para a mulher sentada a 3 cadeiras à sua esquerda. Amara Dixon, agora diretora de comunicações com seu tablet e anotações à frente, intervinha ocasionalmente com percepções sobre posicionamento de mercado ou estratégia de marca, fazendo toda a sala se inclinar para ouvi-la atentamente. Em 6 meses, ela transformara a imagem pública da empresa, otimizara a comunicação e conquistara o respeito de todos os executivos na mesa. Ela usava um blazer vinho que realçava a temperatura da pele, cabelos soltos em ondas suaves caindo sobre os ombros. Profissional, elegante, absolutamente radiante. Mas o que apertava o peito de Damian com orgulho não era sua aparência. Era vê-la comandar a sala com a mesma força silenciosa que outrora gerenciara sua agenda caótica. A diferença era que agora todos podiam enxergá-la. Os indicadores de reconhecimento de marca são particularmente impressionantes, disse Patricia Calloway, consultando seu tablet. A campanha de conscientização do consumidor superou as projeções em 30%. Excelente trabalho, Amara. Obrigada, respondeu ela, graciosa e confiante. Toda a equipe de comunicações merece crédito pela execução. Conseguimos aproveitar a narrativa autêntica para nos conectar com públicos mais jovens, mantendo a confiança da nossa base de clientes estabelecida, explicou Amara. Damian se pegou sorrindo enquanto ela falava, não apenas pela competência profissional, mas pela facilidade com que ela habitava aquele papel. A mulher que antes se tornava invisível em ambientes corporativos simplesmente não existia mais. Em seu lugar estava alguém que realmente pertencia àquela mesa, cuja voz agregava valor a cada conversa. Quando a reunião terminou, os executivos saíram em pequenos grupos, conversas continuando pelo corredor. Damian permaneceu à mesa de conferências, ostensivamente revisando suas anotações, mas, na verdade, esperando que a sala esvaziasse. Amara foi a última a guardar seus materiais, movendo-se com a mesma precisão metódica que sempre possuíra. Quando ergueu os olhos e o encontrou observando, arqueou a sobrancelha com curiosidade divertida. "O quê?" perguntou, embora o tom sugerisse que ela já sabia. "Nada, só..." Ele fez um gesto vago ao redor deles. "Você foi incrível lá dentro." "Eu estava fazendo meu trabalho." "Não. Você fez muito mais do que seu trabalho. Você estava liderando." Ele se levantou, aproximando-se do lado dela da mesa. Patrícia prestava atenção em cada palavra sua. Marcos parecia querer anotar seu estilo de apresentação. E Harrison realmente admitiu que uma das suas ideias era melhor que o conceito original dele. Amara riu. O som tão musical quanto aquele primeiro dia em que ele realmente anotou. Harrison Webb admitindo que alguém teve uma boa ideia, isso já é notável. "Tenho orgulho de você", disse Damian baixinho.
Não orgulho de chefe elogiando o funcionário, mas orgulho de alguém que te ama e quer te ver brilhar. A distinção era importante e ambos sabiam disso. 6 meses reconstruindo o relacionamento deles exigiam constante equilíbrio entre o pessoal e o profissional, entre apoio e controle, entre parceria e hierarquia. Obrigada, respondeu Amara, a voz suave, carregada de emoção genuína. Isso significa tudo. Antes que Damien pudesse responder, a porta da sala de conferência se abriu. E Marcus Sterling apareceu com a expressão radiante pela reunião bem-sucedida. Amara, excelente trabalho na análise da campanha do 4º trimestre. Gostaria de discutir a expansão dessa abordagem para a linha do tempo do projeto Henderson. Ele lançou um olhar a Damien, com cortesia profissional. Espero que não se importe se eu roubar sua namorada por alguns minutos. Chamado de negócios. A referência casual ao relacionamento deles, agora reconhecido por toda a empresa, fez Amara sorrir. 6 meses atrás, a ideia de Damien Royce namorando alguém teria sido fofoca corporativa por semanas. Mas o relacionamento deles evoluiu de forma tão natural, com respeito e afeto óbvios, que agora era simplesmente um fato aceito. Ela é toda sua, respondeu Damien com um sorriso. Te vejo à noite para o jantar. 19h30, confirmou Amara, reunindo seus materiais. Não se atrase. A Kesha nunca vai perdoar se fizermos perder a reserva novamente. Enquanto caminhava em direção à porta com Marcus, Damien chamou. Amara. Ela se virou, sobrancelhas erguidas em questionamento. Eu te amo. A declaração, dita casualmente em uma sala de conferências corporativa, na frente do supervisor dela, teria sido impensável 6 meses atrás. Mas agora era simplesmente uma verdade reconhecida e celebrada, não mais escondida. Eu também te amo, respondeu ela com um sorriso capaz de iluminar todo o prédio. Depois que eles saíram, Damien permaneceu sozinho na sala de conferências, cercado pelas evidências de mais uma reunião trimestral bem-sucedida. Mas o que realmente o enchia de satisfação não eram as projeções financeiras ou as iniciativas estratégicas. Era a lembrança da voz de Amara, comandando atenção e respeito de alguns dos executivos mais bem-sucedidos da indústria de tecnologia. Era o conhecimento de que ela havia construído essa carreira, não porque ele lhe dera oportunidades, mas porque ela as conquistara com seu próprio brilho e determinação. Era a certeza de que amar Amara Dixon o tornara não apenas um homem melhor, mas um líder melhor, um parceiro melhor, um ser humano melhor. Naquela noite, Damien sentou-se em frente a Amara em um pequeno restaurante italiano em North Beach, observando-a rir de algo que Kesha dissera sobre seu mais recente desastre amoroso. As três haviam se tornado amigas improváveis, unidas pelos instintos protetores de Kesha e pelo desejo genuíno de Damien de compreender as pessoas que eram importantes para Amara. Ainda não consigo acreditar que você o convenceu a se ajoelhar no próprio escritório, disse Kesha, gesticulando com a taça de vinho. Garota, você tinha aquele homem completamente rendido no final. Eu não o convenci a fazer nada, protestou Amara, embora os olhos cintilassem de divertimento. Ele escolheu se humilhar. Melhor decisão que já tomei, acrescentou Damien, estendendo a mão pelo lado da mesa para segurar a de Amara, embora, tecnicamente, não fosse um pedido de casamento, apenas um pedido dramático por uma segunda chance. Falando em propostas, os olhos de Kesha brilharam de travessura. Alguma novidade nessa frente? Amara e Damien trocaram um olhar, aquele tipo de comunicação silenciosa que se desenvolveu ao longo de meses, aprendendo a realmente enxergar um ao outro. Estamos fazendo tudo com calma, disse Amara diplomaticamente. Construir algo verdadeiro exige paciência. Construir algo verdadeiro exige confiança, corrigiu Damien suavemente, e confiança leva tempo para ser reconstruída depois de quebrada. O reconhecimento da história complicada deles era apresentado como um fato, não como dor.
Ambos aprenderam a falar honestamente sobre os erros que quase lhes custaram tudo, usando essa honestidade como base para algo mais forte. Além disso, continuou Amara, com um sorriso que fez o coração de Damian disparar, algumas coisas valem a pena esperar. Quando a noite se encaminhou para o fim e se despediram de Kesha, Damian e Amara caminharam de mãos dadas pelas ruas silenciosas de North Beach. As luzes da cidade refletiam na baía à distância, criando um cenário de possibilidades cintilantes. "Você já pensa sobre isso?" perguntou Damian enquanto caminhavam. "O que teria acontecido se você não tivesse se candidatado àquela promoção? Se eu nunca tivesse te visto na piscina naquele fim de semana?" Amara ficou em silêncio por um instante, ponderando a pergunta. "Às vezes penso nisso", admitiu, "mas então me lembro de algo que minha avó costumava dizer. O amor encontrará um caminho, mas somente se você for corajoso o suficiente para permitir." "E você foi corajosa?" "Eu estava desesperada." Ela riu. "Mas talvez isso seja a mesma coisa às vezes." Eles pararam de caminhar, encontrando-se em frente a um pequeno parque com vista para a baía. O banco onde se sentaram era o mesmo onde compartilharam sua primeira conversa real como iguais, e não como chefe e funcionária, 6 meses e uma vida atrás. "Preciso te dizer uma coisa", disse Damian, a voz mais séria do que o habitual. Amara se virou para ele, atenta à mudança de tom. "O que foi?" "Estive pensando no conselho da minha mãe, sobre lutar por você, não como alguém acostumado a conseguir o que quer através de autoridade ou dinheiro, mas como um homem que entende o que quase perdeu." Damian então colocou a mão no bolso do paletó, fechando-a em torno de uma pequena caixinha de veludo que esperava o momento certo há 3 semanas. "E percebi que passei 18 meses sem te enxergar, 6 meses aprendendo a te amar de verdade, e não quero passar mais um dia sem te pedir para ser minha parceira em tudo." Os olhos de Amara se arregalaram enquanto ele se ajoelhava pela segunda vez. Mas desta vez não era súplica, era celebração. "Amara Dixon", disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel vintage Art Deco, elegante e único, exatamente como ela. "Você me ensinou a enxergar. Você me ensinou a amar. Você me ensinou que as coisas mais valiosas da vida são aquelas que quase perdemos antes de reconhecer seu valor." Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas seu sorriso era tão radiante que as luzes da cidade pareciam ofuscadas. "Quer se casar comigo? Não porque estou pedindo como seu antigo chefe. Não porque acho que mereço você, mas porque te amo mais do que pensei ser possível amar outro ser humano." "Sim", sussurrou ela. "Sim, Damian Royce. Finalmente, completamente. Para sempre. Sim." Quando ele colocou o anel em seu dedo e se inclinou para beijá-la, Amara sentiu que os últimos pedaços de 18 meses de dor e esperança finalmente se encaixavam. Não era o final de conto de fadas em que o príncipe de repente vê a princesa. Era melhor. Eram 2 pessoas imperfeitas que aprenderam a se enxergar claramente, a se amar honestamente e a construir algo belo a partir dos escombros do que pensavam saber sobre si mesmas. Enquanto se beijavam sob as estrelas de São Francisco, Amara pensou na mulher que havia sido 18 meses atrás. Invisível, ignorada, silenciosamente esperando por reconhecimento que nunca veio. E então pensou na mulher que era agora. Bem-sucedida, amada, valorizada, exatamente por quem sempre fora. Às vezes, as transformações mais poderosas não acontecem quando você se torna alguém novo, mas quando finalmente encontra alguém que vê quem você sempre foi. Você já amou alguém que não conseguia enxergar seu valor? O que faria se a pessoa que partiu seu coração voltasse pedindo uma segunda chance? Você arriscaria tudo por amor? Ou se protegeria e se afastaria? Sua participação neste canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até o fim. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar suas impressões.
Sua participação é essencial para nós. Até a próxima.